Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Justice League, todos os créditos a seus devidos criadores. Capítulo 49 – Grande Naruto. Uma grande cidade que se espalhava por mais de 20.000 milhas quadradas podia ser vista mesmo do espaço. Tinha uma forma áspera e circular e as ruas e avenidas foram desenhadas em um padrão de teia de aranha. 4 enormes torres se erguiam nos limites da cidade como guardiões fiéis. Eram terminais espaciais, uma espécie de aeroporto, mas para naves espaciais. Dezenas de milhares de naves espaciais podem ser vistas pousando ou partindo desses 4 terminais diariamente. O mais peculiar dessa cidade, além de seu enorme tamanho, era o fato de não haver prédios com mais de 9 andares, e provavelmente foi por isso que a cidade se estendeu tanto em escala horizontal. Além disso, muito verde podia ser visto, pois havia árvores e parques por toda a parte. No entanto, o transporte de um lado da cidade para o outro não era um problema devido aos inúmeros ônibus e carros voadores. Grande cidade de Naruto. Bem-vindo. Ele nomeou a capital depois de você, uma mulher de cabelos brancos disse surpresa e riu ao ver o grande holograma no céu, na entrada da cidade. Ele deve ter feito isso como uma piada. Um homem de cabelos loiros avermelhados riu. Na minha primeira missão séria como shinobi quando eu era criança, salvamos um país insular de um chefe da máfia local. Os moradores locais batizaram a ponte que eles construíram para se conectar ao continente com meu nome, a Grande Ponte Naruto. O homem e a mulher eram ninguém menos que Naruto e Diana. No entanto, eles estavam vestindo roupas civis em vez de seu traje de combate ou armadura, eles não tinham máscaras nem armas visíveis neles. Eles vieram ao planeta Karna, no sistema Vega, como turistas, para visitar um velho amigo, não para lutar. De repente, um coro de suspiros veio dos outros passageiros do ônibus voador. Quando Naruto e Diana também viraram a cabeça para a esquerda para olhar pela janela, sua reação não foi muito diferente da dos outros. No meio da cidade, um grande e imponente edifício em forma de castelo ofuscava tudo ao seu redor. Era um templo de proporções maciças, sua altura sozinha era mais de 600 pés. Comparado com o resto dos edifícios da cidade que tinham, no máximo, apenas 9 andares, o templo parecia um gigante. Na ampla praça em frente ao templo, uma estátua quase natural havia sido erguida. Tinha mais de 30 metros de altura e retratava 2 seres, ambos igualmente altos, uma temível raposa demoníaca de 10 caudas, e um jovem com cabelos espetados, olhos fendidos e marcas de bigode em suas bochechas. Dezenas de milhares de pessoas pertencentes a dezenas de raças diferentes do sistema Vega, e não apenas, estavam espalhadas por toda a grande praça, tirando fotos e gravando vídeos. No entanto, havia um certo senso de ordem, apesar de serem completos estranhos. Ninguém estava empurrando ou empurrando os outros, nenhum ladrão estava tentando roubar outras pessoas e ninguém estava gritando ou se comportando de forma inadequada. Um sentimento de reverência e uma espécie de temor e respeito sagrados podiam ser percebidos em todos. Esses são peregrinos? Diana foi a primeira a perceber. Em frente à estátua grande e realista, havia longos caminhos divididos por cordas douradas onde milhares de pessoas faziam filas ordenadamente, esperando sua vez de chegar ao grande braseiro queimando diante da majestosa estátua com uma mágica dourada incêndio. Aqueles à frente de suas filas estavam jogando pedaços de papel com pequenas orações pessoais escritas neles, no fogo dourado do braseiro antes de colocar as mãos em oração e fechar os olhos por alguns momentos. Então, depois de se curvarem profundamente para a estátua, eles saíam, deixando que outros também tivessem sua vez de orar na estátua. O guia da agência de turismo que havia organizado a viagem, um ser humano com pele acobreada e cabelos amarelos, começou a informar os passageiros do ônibus voador sobre a cidade e várias outras coisas. Com uma população de mais de 50 milhões, a grande cidade Naruto foi construída há apenas 2 anos por ordem de Nosso Senhor e Salvador, o Deus Raposa de 10 caudas, Kurama, em homenagem ao seu amigo e irmão de longa data, Uzumaki Naruto. A capital do planeta Karna e tornou-se a capital de todo o sistema Vega também depois que Lord Kurama aniquilou a monarquia Psion e o Império da Cidadela. Este planeta costumava ser a base do Império Gordaniano, mas eles foram sábios o suficiente para fugir longe para salvar suas vidas pouco antes do retorno de nosso Deus ao sistema Vega. O homem de pele acobreada foi quase fanático em seu discurso sobre Kurama. Ele acabou descrevendo os feitos de seu Deus em vez de dar a seus clientes mais informações sobre a cidade.
Depois que eles desceram do ônibus voador, Naruto e Diana seguiram o grupo até a enorme estátua representando ele e Kurama. No pedestal da estátua havia duas linhas escritas com letras douradas. Kurama, Deus da Destruição, Verdade e Justiça, esquerda. Uzumaki Naruto, melhor amigo e irmão de Deus Kurama, direita. No entanto, agora que eles estavam bem na frente da estátua, o grupo com o qual Naruto havia chegado na cidade abruptamente virou a cabeça para ele. De olhos arregalados, o guia foi o primeiro a se jogar no chão, de joelhos. Senhor Uzumaki, ele gritou com medo e excitação. Lá se vai nossa viagem pacífica. Naruto murmurou baixinho. Em questão de segundos, centenas e depois milhares de pessoas começaram a se ajoelhar e começar a gritar seu nome assim que perceberam que o homem no meio deles não era outro senão a pessoa em cuja homenagem a estátua, toda a cidade, havia foi construído. Que diabos? Ele sussurrou, assustado com o comportamento exagerado deles. Mesmo quando ele disse essas palavras, uma sensação estranha o invadiu. Arrepios quentes e frios percorreram sua espinha e sua pele começou a formigar. Uma sensação revigorante percorreu suas veias. Ele começou a se sentir tão poderoso em seu corpo normal que momentaneamente pensou que havia entrado em seu modo sábio por engano. É o poder da fé. Diana disse assustada. Como ela era uma deusa, ela podia sentir claramente a energia psíquica que vinha das milhares de pessoas na praça e convergia em seu corpo. De repente, um míssil de tamanho humano atravessou os enormes e intrincados portões do templo e atingiu Naruto. Com seus reflexos, ele poderia facilmente se esquivar, mas não o fez. Isso porque aquele que rompeu pelos portões do templo e colidiu com ele era uma raposa dourada de tamanho humano com 10 caudas. Naruto, a voz profunda do Biju tremia de emoção quando ele o agarrou em um abraço de urso. Suas caudas também agarraram Diana e a puxaram para o abraço também. Se o poder da fé estava se acumulando em Naruto como um pequeno riacho de montanha antes, desta vez, era como um oceano. Mas ele não conseguia se importar com isso no presente. Ele também estava abraçando Kurama com tudo que ele valia. Seus olhos vermelhos ficaram enevoados de felicidade por finalmente ver seu melhor amigo novamente. Eles estavam separados há apenas 2 anos, mas para eles que estavam juntos há mais de um século, esses 2 anos pareciam muito mais longos. O interior do grande templo era tão luxuoso quanto se poderia imaginar olhando para sua aparência externa. Salões extremamente espaçosos com tetos muito altos sustentados por enormes mas primorosamente esculpidos pilares dourados, tapetes vermelhos no chão de mármore branco e paredes pintadas com várias cenas dos feitos de Deus Kurama em batalha. Cada aqui e ali havia estátuas realistas de várias pessoas. Naruto viu as 9 bestas com caudas e até viu uma estátua de Agoromo, o sábio dos 6 caminhos. Para a surpresa oculta dele e de Diana, também havia estátuas de Diana. Ambos sabiam que Kurama gostava de Diana, mas a própria Diana não sabia o quão profundo era o afeto da raposa por ela. Parecia que o deus raposa tinha realmente chegado a vê-la como uma família também, porque havia apenas estátuas de pessoas que Kurama considerava sua família, seu criador, Rikudo Sennin, seus irmãos, os Bijus, Naruto, seu ex-Jinchuriki irmão em tudo menos sangue, e por último, Diana também. Quanto a Kurama, ele não conseguia controlar sua felicidade. Ele havia revertido para sua forma como um pequeno filhote de raposa e estava pulando do ombro de Naruto para o de Diana e falando animadamente sobre o que ele tinha feito nos últimos 2 anos. Ele estava agindo de forma completamente imprópria para alguém de sua estatura. Ele era um deus que governava um sistema com 23 planetas habitados, algo que nem mesmo o rei dos deuses do Olimpo havia conseguido alcançar. Ele não deveria perder a compostura assim e fazer papel de bobo, mas Kurama não poderia se importar menos com tais normas naquele momento. Eu vi pessoas acendendo suas orações escritas no fogo do braseiro lá fora. Como isso funciona? É apenas uma farsa ou você está realmente entendendo tudo o que eles estão dizendo? Naruto perguntou com curiosidade depois que a excitação da raposa se acalmou um pouco. A divindade é incrível, disse a raposa dourada enquanto tomava uma forma do tamanho de um tigre, era seu tamanho preferido hoje em dia, e sentou-se no grande divã vermelho de sua sala do trono. Um menino e uma menina com pele dourada e cabelos ruivos, de origem tamaraniana se Naruto tivesse que adivinhar, começaram a acenar suavemente seus grandes leques de penas, refrescando o deus raposa e seus convidados. Depois de ter escolhido seu domínio e criado karma com as pessoas que depositam sua fé em você, você pode criar um conjunto de leis.
um sistema que rejeitará automaticamente qualquer coisa que se oponha à sua vontade. Por exemplo, alguém orando para ganhar a loteria ou pedir para que outras pessoas encontrem um infortúnio sem uma boa razão será naturalmente ignorado. Mas digamos que alguém está pedindo justiça ou vingança, naturalmente ouvirei seu apelo. Hoje mesmo matei um advogado corrupto que havia aceitado suborno para fracassar seu cliente inocente de propósito. Seu cliente teria sido condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. Um mero pensamento meu e tanto aquele advogado quanto o verdadeiro criminoso morreram de um derrame. Enquanto falamos, parte da minha mente está ouvindo as orações dos meus seguidores e resolvendo-as. Naruto e Diana se entreolharam sem palavras. Diana também era uma deusa, mas quando ela se comparou com Kurama, ela percebeu o quão abaixo dele ela estava. Matar alguém apenas com um pensamento, através do karma. Essa diferença de poder entre um deus perdido como ela e um deus que estava sendo adorado por centenas de bilhões de seres vivos era altíssimo. E se você matar alguém por engano? Já aconteceu antes? Naruto perguntou. A raposa dourada abanou suas 10 caudas fofas preguiçosamente e sorriu presunçosamente. Isso é impossível. Eu sou o Deus da verdade e da justiça. O que você quer dizer? É muito simples. As pessoas acreditam que eu sou a personificação da destruição, verdade e justiça. Eles acreditam que eu sou onisciente, então me tornei quase onisciente. Os dois nem tentaram esconder o choque com as palavras dele. O poder da fé é uma coisa assustadora, Kyuubi disse seriamente. Pode até mudar a natureza de um deus se não for controlado. Minhas emoções sensoriais negativas evoluíram para níveis incalculáveis. Não posso afirmar que sou onisciente, mas hoje em dia posso dizer qualquer coisa sobre o passado de alguém e até o que eles estão pensando, apenas olhando eu posso até dar uma olhada no futuro deles. Por exemplo, eu sei que você está tentando fazer um filho há quase 2 anos e já viu vários médicos, mas nenhum conseguiu encontrar uma solução. Eu também sei que Diana está esperando um menino loiro de olhos azuis com marcas de nascença em suas bochechas e que você está imaginando uma garotinha com longos cabelos negros, olhos azuis e nenhuma marca de nascença nas bochechas. Agora que você está na minha frente, eu sei tudo sobre vocês dois. Eu sou um deus. Embora ele estivesse bastante surpreso com o fato de que Kurama parecia ter se tornado quase onisciente, Naruto riu um pouco de sua maneira de falar. Se havia uma coisa que não havia mudado em seu querido amigo era seu orgulho. Como tem sido a vida para você depois que você acabou com todos os seus inimigos? Não é chato apenas sentar neste templo e ouvir as orações das pessoas? Você não sente falta de ir a recompensas comigo? Sinto falta de causar estragos com você como no passado, não vou mentir, mas não mudaria minha vida atual só por isso. Incontáveis seres vivos dependem de mim agora. É um sentimento bom, ser necessário. Ser respeitado. Ser adorado. Ser amado por tantas almas. Mesmo depois de 2 anos, às vezes me pego suspirando de espanto. Uma fera perigosa que havia sido temida, odiada e aprisionada, tornou-se agora um deus a quem bilhões adoram. Kurama olhou para Naruto e Diana com um olhar gentil em seus olhos dourados. Você deveria se estabelecer em algum lugar também, Naruto. Você não está cansado de vagar pelo universo como um vagabundo? Um lugar. Você tem uma família para pensar agora. Você não está mais sozinho. Naruto não simplesmente descartou as palavras de Kyuubi. Ele pegou a mão de Diana e seus olhares se encontraram enquanto se comunicavam através de seus olhos. Mal posso esperar para que sua filhinha nasça. Tio Kurama vai mimá-la muito. Kurama falou sobre si mesmo na terceira pessoa e sorriu largamente. Naruto riu dele, mas Diana se animou com suas palavras. Você disse que pode espiar nosso futuro, esse é o nosso futuro? Nós vamos ter um filho, ela perguntou esperançosa. PS, isso foi um lapso de língua, Kurama disse e gargalhou. Não, não, não se atreva. Conte-nos tudo o que sabe. Naruto disse, ficando do lado dela. Então vocês dois são um pacote agora? Eu estou em desvantagem, parece que a pequena Teia e o tio Kurama terão que se unir contra vocês no futuro, a raposa disse provocando. Mas ele parou de zombar dos dois. Ele sabia muito bem o quanto Naruto e Diana desejavam ter um filho. Por milhares de anos, Diana nunca tinha visto nenhuma criança, até que ela deixou Temícera e veio para o mundo dos homens. Ela também desejava ter o bebê de Naruto, ter uma família. Quanto a Naruto, como um órfão, como alguém que perdeu seu mundo natal, ter uma família própria era a única coisa que ele sempre quis.
especialmente depois de experimentar o mundo dos sonhos de uma década da Black Mercy. O deus Raposa Dourada de 10 Caudas se levantou de seu divã vermelho e caminhou em direção a Naruto. Você parou de envelhecer cerca de 90 anos atrás quando quase foi sugado por aquele buraco negro supermassivo. Nós dois quase morremos naquela época. Kurama disse, um olhar pensativo em seu rosto. Você se tornou imortal, mas perdeu sua capacidade de procriar. Foi uma troca equivalente. Há algo que você possa fazer sobre isso? Diana pressionou. Mas é claro. Você esqueceu? Eu sou um deus. Kurama disse orgulhosamente novamente. Quando ele levantou sua mão com garras e a colocou no peito de Naruto, uma luz dourada começou a brilhar ao redor de sua garra e engoliu todo o corpo de Naruto. A divindade de Kurama estava sendo infundida nele. 2 anos após a dissolução da Liga da Justiça ou 1 ano após a morte do Superman, uma nova organização de meta-humanos apareceu. Como uma fênix que ressuscitou de suas cinzas, a Liga da Justiça da América nasceu das cinzas da Liga da Justiça Ilimitada. Mas qual era a diferença entre eles? Além das várias ausências notáveis, Superman, Mulher Maravilha e Mulher Gavião, 3 dos 7 originais, a Liga da Justiça da América, ou simplesmente JLA, tratou apenas dos crimes dentro do território dos Estados Unidos. Esta nova Liga da Justiça não protegia mais o planeta inteiro como antes. A razão para isso foi que, após a morte do Superman e o subsequente assassinato do Coringa por Supergirl após o massacre que ele havia cometido, a maioria dos países do mundo havia tirado uma página do livro do Japão. Eles começaram a seguir seu exemplo. Especialmente na Europa e em outros países democráticos do resto do mundo, várias agências de heróis foram criadas. Embora tivessem um nome chique, eram simplesmente nada mais, nada menos que guildas profissionais. Eles eram regulados pelo governo e também pagavam impostos sobre seus lucros, impostos para o seguro social e assim por diante. Para o mundo em geral, a aparição de agências de heróis foi uma das melhores coisas que aconteceram em décadas. A taxa de criminalidade entre as fileiras dos meta-humanos havia diminuído acentuadamente, pois a maioria dos meta-humanos tinha um meio fácil e legal de ganhar uma vida honesta e fácil com seus dons, o que por sua vez levou a uma sociedade muito mais segura, pois os criminosos comuns tinham poucas chances de escapar dos incontáveis heróis que pareciam ter surgido do nada. Muitos meta-humanos estavam mantendo um perfil discreto antes, escondendo seus superpoderes. No presente, muitos heróis ganharam destaque em seus países, com alguns deles até se tornando renomados mundialmente, ao lado de outros membros famosos do ex-JL. Por exemplo, All Might, um meta-humano com um corpo muito poderoso, do Japão; César, um meta-humano capaz de conjurar e controlar qualquer corpo de água, da Itália; Sheyar, um meta-humano capaz de voar e telecinese do Egito, e assim por diante. Dito isto, outrora um modelo de democracia e livre-arbítrio, os Estados Unidos eram muito diferentes hoje em dia. A Liga da Justiça da América governou o país das sombras com mão de ferro. Enquanto o governo ainda parecia estar no poder, vários membros da JLA se infiltraram em muitas de suas posições-chave. Até o atual presidente era um fantoche que ouvia cada palavra que o conselho da JLA dizia. Outra grande diferença entre a antiga Liga da Justiça e a atual JLA foi que os membros da JLA foram autorizados pela lei a usar força letal contra criminosos. Os americanos médios estavam divididos, sem saber o que pensar. Por um lado, eles se sentiam sufocados pelo ambiente de lei marcial e pelo fato de que seu livre-arbítrio e direitos eram restritos, mas por outro lado, nunca antes havia uma taxa de criminalidade tão baixa na história da federação. Enquanto Superman era visto como um gigante gentil, um símbolo de esperança, a atual figura de proa da JLA, Supergirl, estava muito longe disso. Violentos e implacáveis, muitos criminosos hediondos foram lobotomizados ou até mesmo mortos por ela. Mesmo a corrupção estava em um nível mais baixo, porque qualquer funcionário suspeito de corrupção seria interrogado diretamente pelo Caçador de Marte. Ninguém poderia esconder seus segredos do poderoso telepata. Algumas pessoas odiavam o estado atual das coisas, enquanto outras o abraçavam. As opiniões da população estavam divididas. Uma jovem no final da adolescência ou início dos 20 anos estava voando a uma velocidade moderada sobre a cidade de Metrópolis. Ela era de estatura média, loira e de olhos azuis, e com um rosto bastante doce e fofo. No entanto, sua capa preta, minissaia preta e sua camiseta preta com o símbolo S vermelho no peito se tornaram um símbolo de medo ou veneração para a maioria das pessoas.
Ela não era outra senão Supergirl ou, como ela se chamava hoje em dia, Supermulher. O ano passado foi muito difícil para a Supergirl. Não foi uma tarefa fácil lutar contra seus ex-amigos e companheiros de equipe que queriam acertá-la depois do que ela fez durante o funeral de Superman. No entanto, para sua surpresa, a opinião pública apoiou suas ações desde então. Foi na medida em que a Suprema Corte dos Estados Unidos foi forçada a desistir do julgamento que eles pretendiam fazer a Supergirl passar. Muitas pessoas inocentes foram massacradas pelo Coringa. Foi como um alerta para a população. Em vez de ser vilipendiada como fizeram com a Mulher Maravilha, Supergirl foi chamada de heroína, alguém que teve a coragem de fazer o que tinha que ser feito. Foi preciso que o Coringa e sua gangue de criminosos assassinassem violentamente mais de 100 inocentes para que o mundo finalmente entendesse que alguns seres eram perigosos demais para serem mantidos vivos. Que alguns humanos não mereciam segundas chances. Com a opinião pública do lado dela e com a oferta inesperada de Batman para apoiá-la com sua sabedoria e riqueza, Supergirl entrou em si mesma. Hoje em dia, Supergirl não era mais apenas o coadjuvante fofo do Superman que brincava e lutava contra o crime por tédio, apenas para escapar de ficar preso em uma fazenda no Kansas. Hoje em dia, Supergirl havia se tornado Superwoman. Um feroz defensor dos inocentes e um vigilante irado contra os criminosos. Ela se tornou a principal figura da Liga da Justiça da América, apoiada nas sombras pelo Cavaleiro das Trevas de Gotham, Batman. Voar sobre Metropolis City era um hábito que ela havia desenvolvido há alguns anos. Ela costumava patrulhar a grande cidade e ajudar o Superman a manter a paz e a ordem. Mas hoje em dia ninguém era louco o suficiente para tentar qualquer coisa em Metropolis. Todos sabiam que se a Supermulher os pegasse, na melhor das hipóteses eles seriam lobotomizados e depois presos ou, na pior das hipóteses, seriam mortos. Atualmente, a Supermulher ainda patrulhava a cidade principalmente como um meio de relaxamento e para ajudar com qualquer perigo espontâneo que pudesse encontrar, como uma casa em chamas ou alguns acidentes graves que as pessoas comuns achariam difícil lidar sozinhas. Naquele dia, no entanto, a paz habitual foi interrompida pela mensagem telepática do Caçador de Marte. Sua voz estava cheia de urgência quando ele disse: Supermulher! A inteligência artificial do irmão do Batman detectou centenas de irregularidades no espaço-tempo na exosfera do planeta. Tubos de lança! Assim que sua mensagem telepática terminou, um buraco de minhoca foi rasgado no céu acima de Metropolis. Um grito de arrepiar foi ouvido sobre todo o barulho da grande cidade. Gritos selvagens e gritos sanguinários. Os céus ficaram cinzas quando um enxame de seres demoníacos alados escureceu à luz do dia. Centenas e centenas de parademônios estavam voando do enorme tubo de expansão em um fluxo final. Um ser maciço irradiando uma aura de poder caminhou lentamente por trás deles, pisando no ar como se fosse terra firme. Mais de 40 pés de altura, extremamente musculoso, de pele cinza, olhos vermelhos e vestindo uma armadura preto-púrpura, não era outro senão o deus de Apocalipse, Darkseid. Capítulo 50 – Sacrifício. Um buraco de minhoca foi aberto no céu acima de Metropolis e um grito horrível foi ouvido sobre todo o barulho da grande cidade. Gritos selvagens e gritos sanguinários. Os céus ficaram cinzas quando um enxame de seres demoníacos alados escureceu à luz do dia. Milhares e milhares de parademônios estavam voando do enorme tubo de expansão em um fluxo final. Um ser maciço irradiando uma aura de poder caminhou lentamente por trás deles, pisando no ar como se fosse terra firme. Mais de 40 pés de altura, extremamente musculoso, de pele cinza, olhos vermelhos e vestindo uma armadura preto-púrpura, não era outro senão o deus de Apocalipse, Darkseid. Ele flutuou acima da grande cidade com as mãos atrás das costas, observando o mundo sob seus pés como se fossem formigas. Eles não conseguiam captar seu interesse. Mas quando ele viu uma jovem loira vestida de preto com um S vermelho no peito, um sorriso apareceu em seu rosto de aparência terrível. Mesmo quando dezenas de novos membros da Liga da Justiça da América, JLA, estavam sendo teletransportados para trás da Supermulher, o deus do mal não estava com pressa. Ele apenas ficou no ar na mesma postura arrogante, com as mãos nas costas. Era como se ele estivesse esperando que a JLA reunisse todas as suas forças antes de finalmente esmagá-las. Seus parademônios também estavam voando em ordem atrás dele. Você não deveria ter vindo aqui, Darkseid. Nós já o matamos uma vez antes. Faremos isso de novo. A Supermulher cuspiu. Eu subestimei você uma vez e paguei por isso.
Mas agora é sua vez de pagar por sua audácia. A voz profunda de Darkade soou. Os céus choverão fogo, os oceanos ferverão e as ruas ficarão vermelhas com o sangue de bilhões. Só então, depois que sua última esperança lamentável se extinguir, eu acabarei com suas vidas. Sou Darkade. Quando o deus do mal levantou a mão por trás de suas costas, seus parademônios explodiram em rugidos de arrepiar e se lançaram loucamente nos meta-humanos voando no ar. Os membros da JLA também não faltou o impulso. Quando um trovão ensurdecedor soou, 5 parademônios caíram no chão sem vida, seus corpos inteiros carbonizados e fumegantes. Com um grito de guerra, Shazam foi o primeiro a liderar a vanguarda da Liga da Justiça contra os invasores. Um raio laser semelhante a uma lâmina cortou mais de 10 parademônios ao meio, da cintura. Cyborg estava em fúria. Seu braço esquerdo se transformou em um canhão de partículas e ele se preparou para disparar um ataque ainda mais poderoso. No entanto, antes que ele pudesse disparar, 2 feixes de luz carmesim inundaram toda a sua visão. Então, ele não sabia mais. Aconteceu em um instante. Os olhos vermelhos de Darkade ainda estavam queimando com seus Omega Beams depois de dispará-los. No entanto, não havia mais nada de Cyborg neste mundo. Ele havia sido reduzido a cinzas. Cyborg! Estelar gritou de coração partido. No entanto, não havia tempo para luto no campo de batalha. Distraída como estava pela morte de um querido camarada, a princesa tamaraniana nunca viu os 2 parademônios que a atacaram de seu ponto cego. Foi apenas a intervenção oportuna de Jon Stewart que a salvou de ser empalada nas costas. Em vez disso, as garras dos parademônios se chocaram contra uma construção verde de luz na forma de uma esfera. A supermulher de repente soltou um grito poderoso, que reverberou por toda a cidade. Dezenas de parademônios entre o grande grupo que a cercava caíram do ar com sangue fluindo de seus olhos e ouvidos da onda sonora. Mesmo seus aliados, o resto dos membros da JLA, apesar de usar tampões de ouvido, sentiram seus corpos tremer e suas cabeças doerem também de quão poderoso o som tinha sido. Libertando-se de seu cerco, a jovem argoniana deixou estrondos sonicos em seu rastro enquanto voava em direção a Darkade como uma bala em alta velocidade. O deus de Apocalipse cumprimentou seu ataque com um sorriso zombeteiro, enfrentando seu soco de frente. O punho de uma garota de 5'6" batendo contra o punho de um gigante com mais de 40 pés de altura. A diferença de tamanho era ridícula, era como um gato doméstico lutando contra um touro. No entanto, o resultado traiu até as expectativas de Darkade. O sorriso zombeteiro em seu rosto desapareceu no momento em que ele sentiu o poder insano por trás de seu soco. Não era mais fraco do que o de seu falecido inimigo, Superman. Estrondo asterisco. Apesar de que a luta estava ocorrendo quase 1 milha acima de Metrópolis, a onda de choque que seu confronto gerou quebrou todas as janelas nos andares superiores dos arranha-céus mais altos da cidade abaixo. A maioria dos membros da Liga da Justiça e até os parademônios rapidamente se afastaram da proximidade dos 2 seres poderosos, com medo de serem pegos em seu confronto. No entanto, nem todos se esquivaram da batalha devastadora entre Superwoman e Darkade. Um foguete de luz verde rompeu do anel de poder do Lanterna Verde em direção a Darkade, forçando o deus a enfrentar sua carga com um poderoso soco próprio. A construção da luz foi esmagada em pedaços que desapareceram no nada, mas Darkade se abriu no processo. Um homem musculoso voou abaixo dele e gritou: Shazam! Como mágica, o céu de repente ficou preto e um raio caiu. Haarg! Darkade gritou, mas então ele pisou com o pé no rosto de Shazam. O menino que virou super-herói foi lançado em direção ao chão como uma bala de canhão. Um arranha-céu inteiro foi demolido pelo corpo inconsciente de Shazam. Vários milhares de pessoas foram mortas em um instante. Nós temos que acabar com a luta de Metrópolis! Lanterna Verde gritou, seu rosto lívido de fúria. Tantos inocentes morrendo no fogo cruzado no início da luta foi como um balde de água gelada que foi derramado na cabeça dos super-heróis. A Liga da Justiça não ignorou o aviso do Arqueiro Verde, que Darkade retornaria. Desde que a JLA foi estabelecida 1 ano antes, eles executaram várias simulações, planos e estratégias sobre como lidar com a próxima invasão de Darkade. No entanto, a realidade foi diferente do que eles esperavam. Não entre em pânico! A voz fria de Batman veio pelas comunicações dos membros da JLA. Fique com o plano. Temos que arrancar os 2 olhos dele primeiro.
Um herói montando um cavalo branco alado, vestindo uma armadura de cavaleiro e empunhando uma espada corajosamente voou à frente e esfaqueou a cabeça de Darkseid, mas um parademon cortou seu caminho e o derrubou de seu cavalo voador. Sardash nem chegou ao chão porque 3 parademônios rasgaram sua armadura e depois seu corpo também, em pedaços, em meio a seus terríveis gritos de morte. Uma garota loira vestindo uma fantasia azul com uma estrela no peito e empunhando um cajado dourado gritou com raiva quando uma explosão de energia dourada limpou os céus ao seu redor dos parademônios que a cercavam. Então, ela voou para Darkseid com raiva. Ao mesmo tempo, os olhos da supermulher brilharam em vermelho e o grupo de mais de 20 parademônios que estavam tentando cercá-la novamente foi incinerado. Rompendo a barreira do som mais uma vez, ela atacou o deus do mal novamente. De repente, aparentemente do nada, um dragão serpentino verde apareceu abaixo de Darkseid e se enrolou em torno dele, imobilizando-o brevemente. Empunhando seu cajado cósmico, Stargiro mergulhou sua ponta afiada diretamente no olho vermelho esquerdo do deus gigante. Gritando de raiva e dor, um ataque de energia azul semelhante à eletricidade de repente explodiu do corpo de Darkseid. Era a Matrix da agonia. O dragão serpentino verde enrolado em seu corpo de repente mudou de forma e caiu enquanto se transformava em caçador de Marte. O marciano estava gritando de dor incalculável, aparentemente fora de si quando caiu. O olho restante de Darkseid brilhou carmesim, prestes a disparar outra rodada de raios ômega, mas o chute da supermulher atingiu seu rosto com força. O enorme gigante de 40 pés de altura foi enviado voando em direção ao oceano, rolando e caindo no ar como uma pipa quebrada. Mesmo quando Darkseid caiu no oceano, a Liga da Justiça não lhe deu descanso. Um ser humano semelhante a um relâmpago vermelho atravessou as águas turvas do oceano e começou a correr em círculos ao redor do local onde havia caído. Um furacão tomou forma e uma parede de água subiu do oceano, chutando o deus do mal para fora da água. Ainda no ar, antes que ele pudesse ter a chance de recuperar o equilíbrio, Darkseid foi lançado para trás mais uma vez quando Stellar disparou uma explosão gigante de energia verde de suas mãos. Jon Stewart também seguiu com um enorme martelo de luz verde que ele esmagou na cabeça de Darkseid, enviando seu corpo gigante para a água do oceano como uma pedra pulando. Com um grito de dor e raiva, Darkseid endireitou seu corpo no ar. Parademônios! Ignore a Liga da Justiça. Mate aqueles humanos lamentáveis na cidade. A cor sumiu dos rostos dos heróis. Eles nunca esperavam que Darkseid, apesar de ser espancado e dominado pelo trabalho em equipe, de repente mudasse seu foco deles para os espectadores. As palavras de seu Deus eram lei para eles. Os parademônios sanguinários pararam de atacar os super-heróis e voaram em direção à costa, em direção à cidade. Eles se jogaram sobre os civis indefesos da cidade como uma matilha de lobos em um rebanho de ovelhas. Homens, mulheres, crianças, idosos, nenhum foi poupado. Centenas de pessoas inocentes foram brutalmente mortas em menos de 1 minuto e os parademons não mostraram sinais de parar. Não era da natureza deles serem misericordiosos. O abate era o único propósito de sua existência. Apesar de ter sido cegado por um olho e agredido pelos ataques da Liga da Justiça, Darkseid revelou um sorriso feio ao ouvir os gritos de agonia vindos da cidade. Ouvir os gritos de morte das pessoas aquece o coração, não é? Darkseid riu sombriamente. Meu único arrependimento é que Kal-El não esteja mais vivo para ouvir esse show maravilhoso. Eu gostaria que ele estivesse aqui. Eu gostaria de poder ver seu rosto, contorcido de raiva e sofrimento enquanto seu coração sangrava por aquelas formigas insignificantes abaixo. A zombaria do Deus do Mal fez a Liga da Justiça ferver de raiva. Destino! Batman gritou e um portal na forma de um anca apareceu no ar acima de Metropolis City. Sinto muito. Não temos outra escolha. O rosto de Kent Nelson estava sereno sob seu capacete dourado. Você não precisa se desculpar. Comparado com outras pessoas, eu vivi uma vida longa. Qual é a minha vida em comparação com a vida de 10 milhões, disse o feiticeiro. Você entrou em contato com a Mulher Maravilha e a Caterpillar? Batman perguntou depois de um momento de silêncio. Arqueiro Verde está chamando eles agora. Doutor Destino respondeu. Você acha que eles vão atender a sua ligação? Eles vão ouvir o seu pedido. Batman fez outra pergunta. Eles vão. Uzumaki me deu sua palavra, Fate disse calmamente. Então, ele mudou de assunto. Eu preciso de alguém para me proteger enquanto eu lanço este feitiço. Roger, Batman respondeu e então ele encerrou a conexão. Flash, Lanterna Verde, volte para Metrópolis.
Proteja o Doutor Destino a todo custo. Mesmo com sua vida, ele chamou os dois heróis e disse: não era apenas nos Estados Unidos que o exército de Parademos estava causando estragos. Todas as grandes cidades e aglomerações urbanas do planeta foram atacadas simultaneamente por hordas e mais hordas de demônios voadores. Não eram apenas parademos, novos tubos de lança estavam sendo constantemente abertos à medida que outros tipos de trupes eram transportados para a Terra, máquinas de guerra de tamanhos imensos, robôs e outros tipos de criaturas monstruosas também. Os militares e as agências de heróis de todo o globo lutavam juntos contra os invasores, mas as perdas foram terríveis de ambos os lados. Centenas de meta-humanos e milhares de soldados estavam perdendo suas vidas a cada minuto que passava. Foi uma batalha amarga, uma batalha pela sobrevivência. Naruto, Diana e Kurama estavam juntos, comendo algumas frutas deliciosas nativas do planeta Karna e se atualizando. Eles estavam falando sobre o que tinham feito nos últimos 2 anos quando um som de bip muito irritante os perturbou. A primeira intenção de Naruto era ignorá-lo, mas a raposa dourada tinha outros pensamentos. É melhor você pegar isso, Kurama disse seriamente. Naruto olhou para ele com curiosidade, mas optou por ouvir suas palavras e pegou seu dispositivo de ondas de luz. Tocando nele para aceitar a chamada, era o holograma de um homem loiro mascarado usando um chapéu verde de penas. Não era outro senão o Arqueiro Verde. Mulher Maravilha, Senhor Uzumaki. Darkseid invadiu a Terra, o herói empunhando o arco disse diretamente, sem qualquer amabilidade. O tom de sua voz estava cheio de urgência. Qual é a situação? Perguntou Diana. Embora interiormente surpreso com a cor drasticamente diferente do cabelo da Amazona, o Arqueiro Verde não comentou sobre isso. Não havia tempo para conversar sobre assuntos tão triviais. Darkseid e seu exército de parademos invadiram através de centenas de tubos de boom. Ele enviou seus parademos e máquinas de guerra por todo o planeta, para as maiores aglomerações urbanas de cada continente. Quanto ao próprio Darkseid, ele veio para Metrópolis. Shining Knight, Cyborg e provavelmente o Shazam também já caiu. O destino do Caçador de Marte é desconhecido. A Supermulher está enfurecida. Ouvir que vários membros da Liga da Justiça já morreram fez Diana cair em silêncio momentâneo. Ela perguntou depois de um tempo, quem é a Supermulher? Supergirl. Ela cresceu. Ela é uma das duas líderes da Liga da Justiça da América junto com Batman. É assim que ela se chama hoje em dia, respondeu o Arqueiro Verde. Onde está o Doutor Destino? Como é que você está usando o dispositivo de ondas de luz dele? Ele morreu também. Naruto perguntou. Outro breve momento de silêncio foi instilado. Eventualmente, o Arqueiro Verde disse. Darkseid ordenou que seus parademônios ignorassem a Liga da Justiça e atacassem as pessoas na cidade. Existem milhares deles, não podemos detê-los todos. Doutor Destino vai lançar um poderoso feitiço de área de efeito para mantê-los afastados. A situação realmente parecia muito urgente. Diana levantou-se e disse. Espere por 1 hora. Diga a todos para continuar lutando por 1 hora. É quanto tempo levaremos para a dobra espacial lá? Eu posso enviar você para lá diretamente. Kurama inesperadamente disse. Tanto Naruto quanto Diana se viraram para olhá-lo com surpresa. Eles se lembraram naquele momento que, como um dos deuses do Olimpo mais poderosos, Atena também foi capaz de abrir portais. Parecia que o poder da fé que Kurama havia reunido não era menor que o de Atena, visto que ele era capaz de fazer coisas semelhantes. Você vem com a gente? Naruto perguntou esperançoso. Não. Kyuubi recusou diretamente. Eu não me importo com aquele planeta. O sistema Vega é meu lar, não a Terra. Mas se você acabar em perigo mortal, você pode invocar meu avatar. Assim como você costumava invocar seus sapos no passado. Resgatar você. Naruto olhou para a raposa estranhamente. Antigamente, entre os dois, era ele quem costumava ser mais forte. No entanto, parecia que no presente, Kurama acreditava que ele estava em uma liga completamente diferente, ao ponto em que apenas seu avatar seria capaz de derrotar um inimigo que Naruto e Diana não poderiam lidar juntos, o loiro não o que pensar. O jutsu de invocação? Como isso funcionaria para invocar seu avatar? Ele perguntou. Eu o infundi com minha divindade. Estamos conectados. Ou, melhor dizendo, você é meu apóstolo agora. Kurama disse e riu arrogantemente, muito satisfeito consigo mesmo. Nós não temos tempo para isso. Diana explodiu de lado com impaciência.
Mais pessoas estão morrendo a cada segundo que desperdiçamos. QB parou de brincar e balançou sua garra na frente dele como se estivesse cortando o ar. 5 marcas de garras brancas apareceram no ar como se a membrana da realidade tivesse sido rasgada. As marcas de garras no ar se alargaram até que uma fenda maior que o corpo de um humano se abriu e um portal apareceu. Eles podiam ver os altos arranha-céus de Metrópolis além dele. O Doutor Destino ainda não terminou? Flash reclamou enquanto passava por 15 parademons e os socava até a morte com a ajuda da força de aceleração. Lanterna Verde também criou um chicote afiado de luz que esmagou qualquer parademoníaco que chegasse muito perto do feiticeiro que estava levitando no ar em uma posição de pernas cruzadas. O Doutor Destino já estava lançando aquele feitiço há mais de 3 minutos. Se você tiver tempo suficiente para conversar, vá e mate mais parademons. John gritou para ele, sem vontade de ouvir as reclamações do velocista. Não depois de testemunhar a morte de tantas pessoas inocentes. Uma luz dourada na forma de um anca apareceu de repente entre as mãos do Doutor Destino e ele abriu os olhos atrás do capacete. Uma voz calma e de luto saiu de sua boca. Lei da Ordem de Nabu. O Ankh dourado voou de suas mãos no ar. À medida que ganhava altitude, o Ankh de luz aumentava de tamanho exponencialmente. Cresceu enorme, a ponto de ofuscar toda a cidade, banhando-a em uma luz dourada. À medida que a luz divina se expandia para fora, qualquer parademoníaco que tocasse se transformava em pó como um milagre. Não matou apenas os parademoníacos. Mesmo alguns humanos ou meta-humanos da Terra que pensaram em aproveitar o estado de caos e desespero para saquear e roubar lojas ou cometer outros crimes também foram transformados em pó. No entanto, o Ankh da luz divina não prejudicou os inocentes em nada. Muito pelo contrário, começou a curar seus ferimentos. Nos hospitais, mesmo os pacientes que estavam sobrevivendo apenas por estarem conectados a máquinas médicas subitamente recuperavam a consciência à medida que suas doenças terminais eram curadas. Até mesmo a Liga da Justiça e Darkseid que estavam lutando acima do oceano ficaram parados naquela cena espetacular. Havia um traço de choque no olho restante de Darkseid, nunca tendo esperado que um humano da Terra fosse capaz de usar o verdadeiro poder de um dos Senhores da Ordem. No entanto, apesar de aprender com os outros membros da JLA que estavam na cidade para ajudar e proteger os civis que os parademos estavam sendo apagados da existência, Superwoman, Stargirl, Steel e os outros heróis lutando contra Darkseid não mostravam nenhum sinal de alegria. Eles sabiam o preço que o Doutor Destino pagou por lançar aquele feitiço. À medida que a luz dourada se expandiu para engolir toda a cidade, matar todos os hostis e curar todos os ferimentos, o rosto do Doutor Destino envelheceu visivelmente sob seu capacete dourado. O preço de lançar a lei da Ordem de Nabu foi sua vida útil. Sua pele ficou áspera e cheia de marcas de idade, seus dentes caíram de sua boca, seu cabelo grisalho ficou branco como a neve e depois caiu de sua cabeça também. Mas ele não tinha intenção de parar. O Ankh de luz dourada continuou a se expandir em direção ao oceano. Pela primeira vez desde que apareceu na Terra, Darkseid revelou um olhar de medo em seu rosto. Ignorando completamente os ataques dos outros membros da JLA que o cercavam, o Deus do Mal voou em mar aberto, tentando colocar a maior distância, o mais rápido possível, entre ele e a costa, entre ele e aquele Ankh dourado de luz. No entanto, apesar da tenacidade do Doutor Destino, ele finalmente chegou ao seu limite. O feitiço proibido devorou toda a sua vida. Mas mesmo enquanto morria, o Doutor Destino não demonstrou arrependimento, nem tristeza, nem medo. Ele sentiu que seus mais de 100 anos de vida gastos lutando contra o mal não eram tanto quanto ele tinha feito nos últimos minutos de sua vida. Ele fechou os olhos, uma expressão serena no rosto. Ele havia morrido lutando para proteger os inocentes. Ele sacrificou sua vida para salvar 10 milhões de outros. Não havia maneira mais nobre de morrer do que aquela. Capítulo 51 – Batalha Final. Quando outro portal se abriu nos céus acima de Metropolis City, ninguém percebeu. Embora a fúria dos parademoníacos não tivesse durado muito antes do feitiço do Doutor Destino os aniquilar, aqueles poucos minutos foram suficientes para centenas de pessoas morrerem e para toda a cidade ser lançada no caos. Onde estão todos? Naruto foi o primeiro a perguntar depois de sair do portal que Kurama havia criado para transportá-los. A Mulher Maravilha franziu a testa e olhou ao redor enquanto voava dos céus, mais perto da cidade abaixo. Ela não podia ver nenhum meta-humano lutando, nenhum Darkseid de nenhum parademoníaco. Havia apenas pessoas comuns,
correndo em pânico e as forças policiais parecendo tão assustadas e desorganizadas quanto o resto dos civis. Naruto e Diana chegaram apenas momentos após o feitiço proibido do Doutor Destino ter apagado todos os vestígios de inimigos de Metropolis City e até mesmo colocado Darkade em fuga. "Dê-me um momento", disse ele e fechou os olhos. Ao abri-los, suas pupilas se transformaram em uma barra horizontal cruzada por uma fenda e uma pigmentação laranja apareceu nos cantos de seus olhos. Ele havia entrado no modo sábio. Cada assinatura de vida na cidade apareceu em sua mente enquanto ele se concentrava na capacidade de detecção de seu modo sábio. Havia tantas pessoas abaixo, mais de 10 milhões, que ele nunca poderia esperar destacar um cara aleatório deles. No entanto, a assinatura de vida dos meta-humanos era diferente da dos humanos normais, para não falar da de um deus. Mais brilhante, mais forte, maior. Às vezes até de uma cor diferente. Talvez eles tenham conseguido afastar a luta da cidade. Definitivamente é algo que J1 e Batman pensariam para reduzir as baixas do fogo cruzado. Expanda seus sentidos em direção ao oceano, argumentou a Mulher Maravilha. Seguindo o conselho dela, ele concentrou seu sentido do modo sábio no oceano. E ali, a poucos quilômetros da costa, um grupo de assinaturas de vida muito poderosas apareceu em seu radar. É como você disse. Eles estão lá fora, em mar aberto, às 7 horas. Uma camada de chakra amarelo-vermelho apareceu ao redor de seu corpo e transformou suas roupas em uma vestimenta de luz e energia. 10 esferas negras ameaçadoras apareceram em suas costas também. Ele havia entrado em seu modo sábio dos 6 caminhos. Você é mais rápido, vá em frente. Pegue minha adaga e jogue em Darkade, em seu ponto cego. Vou me teletransportar para lá em um instante com uma grande surpresa para ele, disse ele e começou a formar um bijudama em sua esquerda mão. Apesar da situação terrível, Diana sorriu com suas palavras. Ela pegou a adaga de 3 pontas de sua mão direita e levantou a outra mão para ele, fechando o punho. Você não tem muito tempo nessa forma enquanto estiver na Terra. Vamos acabar com isso rápido, disse ela. Sim. Tome cuidado também. Não fique confiante demais, ele repreendeu. De volta para você. Compartilhando um sorriso, os dois bateram os punhos um contra o outro. Então, um estrondo sônico ecoou no ar quando Diana explodiu em sua velocidade mais rápida em direção à localização de Darkade. A Mulher Maravilha chegou ao local bem a tempo de testemunhar como Darkade disparou um Omega Beam de seu olho restante e colheu a vida de mais um membro da Liga da Justiça da América. O aço foi desintegrado, até os menores átomos. Sua marreta era a única coisa que restava dele quando ele a deixou cair logo antes da viga atingi-lo. Uma voz poderosa ressoou pelo campo de batalha. No dia mais claro, na noite mais escura. Nenhum mal escapará da minha vista. Como Jon Stewart disse o juramento da tropa dos Lanternas Verdes, uma luz verde brilhante começou a se reunir em seu anel de poder. Testemunhando mais um camarada morrendo na frente dele, ele amaldiçoou sua fraqueza. Ele amaldiçoou sua própria falta de vontade, falta de força para atacar com a intenção de matar. Mesmo depois que a Liga da Justiça foi reformada por Supermulher e Batman na Liga da Justiça da América, que usou força mortal e meios extremos contra criminosos incuráveis, o próprio Jon Stewart nunca quebrou o código dos Lanternas Verdes, o de nunca usar força mortal. No entanto, neste momento, cheio de raiva e determinação, ele disse a si mesmo, chega! Se os guardiões vão tirar meu anel e me exilar ou aprisionar, que assim seja. Ele não podia mais ver seus companheiros perecerem em batalha. Muitos já haviam morrido. Com essa amargura e determinação extrema, ele gritou os 2 últimos versos do juramento a plenos pulmões. Que aqueles que adoram o poder do mal. Cuidado com o meu poder, a luz do Lanterna Verde. A luz verde brilhou ao redor de seu anel com tanta intensidade que seu corpo não podia mais ser visto claramente. Aviso. Força de vontade cedendo às capacidades do anel de poder. Mas Jon não percebeu o que acabará de fazer naquele momento, que sua vontade ultrapassou os limites da arma mais poderosa do universo, que ele encontrou os limites do que deveria ser ilimitado. Não, ele só estava pensando em uma coisa, matar Darkade para salvar seus irmãos de armas. O Deus do Mal lançou abruptamente outra onda de sua Matrix of Agony, fazendo com que todos os heróis que o estavam atacando caíssem do ar enquanto gritavam em agonia. A Supermulher também estava entre eles e ela também caiu no oceano, seu corpo se contorcendo incontrolavelmente com a dor excruciante. Então,
Darkade virou a cabeça para o Lanterna Verde. Seus sentidos sobrenaturais o alertaram do perigo mortal. Na frente dele, Jon Stewart era um espetáculo para ser visto. Ele tinha visto muitos e até matou um monte de lanternas verdes com suas próprias mãos. No entanto, nunca antes ele tinha visto uma lanterna verde exalando tanto poder. Foi quando ele fixou seu olho restante nele para disparar seus Omega Beams que Jon também apontou seu Power Ring para ele. Foi como se um canhão fosse disparado. Um raio de luz como o de um canhão destruidor de estrelas disparou de seu anel, um raio de luz contendo a vontade transformada do homem que até conseguiu ultrapassar os limites da arma mais poderosa do universo. Momentaneamente, todos ficaram cegos pela brilhante luz esmeralda. Quando eles recuperaram a visão, todos olharam com espanto para a visão à sua frente. O braço esquerdo de Darkade havia sido vaporizado. Mas então, um som ensurdecedor rompeu o céu e todos viraram abruptamente a cabeça em direção a ele. Uma fração de segundo antes dos Omega Beams impactarem o corpo indefeso de Jon Stewart, uma silhueta blindada branca e dourada aparentemente teletransportada na frente dele. Diana apareceu na frente dele no último momento com um Shunshin, seu escudo dourado erguido protetoramente na frente dele. Um som profundo como o de um gongo ressoou por quilômetros quando o Omega Beam de Darkade bateu em seu escudo redondo. Mas depois de uma breve luta, o Omega Beam se dissipou. O escudo dourado da Mulher Maravilha era feito de Amazonium, o mesmo que suas pulseiras de submissão. Era uma das poucas coisas no universo que poderia resistir ao efeito dos raios Ômega. Darkade gritou de raiva e atacou o Lanterna Verde escondido atrás da Princesa Amazona. Mas sua carga foi enfrentada de frente por Diana e ela bateu seu escudo em seu peito. A onda de choque gerada por sua colisão explodiu todos os membros da Liga da Justiça nas proximidades e os jogou a centenas de metros de distância. O resultado do confronto dos deuses deixou Diana e Darkade tontos e lentos. No entanto, mesmo quando ela balançou a cabeça para remover as teias de aranha que escureciam sua visão, ela agarrou a adaga de 3 pontas de sua cintura e atirou-a no corpo imóvel de Darkade à distância. O deus do mal percebeu o projétil de entrada, mas ele calculou que devido à sua tontura momentânea, sua mira era muito ruim para atingi-lo. E foi como ele havia pensado, a adaga zumbiu meio metro acima de sua cabeça, nem perto de atingi-lo. Mas logo depois que o punhal passou por ele, ele viu a mulher de cabelos brancos fazer um sinal estranho com a mão que não estava segurando o escudo. No momento seguinte, uma enorme assinatura mágica se materializou atrás dele do nada. Era uma aura tão poderosa que Darkade instintivamente torceu seu corpo em uma tentativa desesperada de evitar o que quer que estivesse vindo para ele. No entanto, ele chegou tarde demais. Quando Diana ativou a Tag Irashi na adaga voadora com um selo de carneiro de uma mão, Naruto se teletransportou logo atrás das costas de Darkade com uma esfera maciça de chakra preto-púrpura em sua mão direita. Bijudama! Era como se um sol em miniatura nascesse no céu. Não pela primeira vez naquele dia, todos perderam a visão, até mesmo os membros da JLA que foram jogados ao longe pela onda de choque que resultou da colisão da Mulher Maravilha e Darkade. Não era uma visão estranha para o povo da Terra. Era estranhamente semelhante à detonação de uma bomba atômica, tanto na aparência quanto no poder. Os membros do JL recuaram em pânico para uma distância segura e assistiram incrédulos à enorme explosão e o gigantesco cogumelo de fogo que se ergueu no ar. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. A explosão mal havia cessado quando os 10 orbes da busca da verdade nas costas de Naruto de repente se transformaram em longas correntes negras e envolveram o corpo de Darkade. 9 clones das sombras e o Naruto original agarraram as pontas de cada corrente e puxaram com toda a sua força física do sábio dos 6 caminhos. O deus do mal estava consciente neste momento. A pele de todo o seu corpo havia se derretido, revelando carne crua. Ele parecia uma grande ferida carbonizada. Se isso não bastasse, correntes indestrutíveis envolveram seu corpo como se estivessem vivas e cravaram dolorosamente em sua carne até o osso. Um grito de dor e agonia veio do fundo de seu peito e sua matriz de agonia explodiu com sua raiva. No entanto, essa habilidade não viajou pelas correntes como ele esperava. Diana, agora! Naruto e seus clones das sombras gritaram simultaneamente enquanto seguravam as correntes que restringiam Darkade com toda a sua força. A Mulher Maravilha usou uma técnica de Body Flicker Movement para se teletransportar para 60 pés atrás do corpo de Darkade. Amarrando seu escudo dourado nas costas, ela pegou o pergaminho de selamento pendurado no cinto em volta da cintura. Com movimentos hábeis,
Ela desenrolou o pergaminho em um piscar de olhos e bateu a palma da mão em cima dele. Uma nuvem de fumaça obscureceu sua visão por um segundo, mas quando o vento a afastou, uma lança azul parecida com vidro apareceu em sua mão. Era a lança Radion. Ela ergueu a lança de vidro acima do ombro e mirou. Quando seu corpo ficou cercado por uma aura de luz azul, seus longos cabelos brancos começaram a subir no ar, desafiando a gravidade. Faíscas de relâmpagos começaram a dançar pelo corpo da lança até que a engoliram completamente. Pela terceira vez naquele dia, os instintos de Darkade o avisaram de sua morte iminente, assim como quando o Doutor Destino lançou seu feitiço de sacrifício ou quando Lanterna Verde disparou seu mais forte ataque do Anel de Poder. Mas desta vez, ele não podia fazer nada para evitá-lo. Não havia como esquivar, não havia como fugir porque os 10 orbes da busca da verdade que haviam sido transformados em correntes estavam enrolados em seu corpo, imobilizando-o completamente. Cheio de desespero e raiva, ele disparou um último Omega Beam de seu olho restante. No entanto, como ele não podia vê-la e travar seus Omega Beams nela, Diana havia se teletransportado propositalmente pelas costas dele antes de tirar a lança de Radion. O ataque mortal nem chegou perto de atingi-la. Uma explosão ensurdecedora explodiu quando um objeto várias vezes mais rápido que a velocidade do som dividiu o céu. O corpo duro e divino de Darkade, que havia sofrido tantos castigos e danos até então, tornou-se tão fraco quanto o de um humano recém-nascido ao contato com a ponta afiada da lança Radion. Perfurou sua espinha, em seu coração e saiu de seu peito também, sem esforço. Então, quebrou. Os fragmentos da lança de Radion derreteram instantaneamente com o contato com seu sangue, transformando-se na substância venenosa conhecida por ser letal até mesmo para os deuses. Sangue vazou da boca de Darkade de seu olho restante e perdeu o foco. Apenas alguns gramas de Radion seriam suficientes para envenenar um novo deus até a morte, para não falar de uma quantidade tão grande quanto uma lança totalmente feita dele. Finalmente, o deus do mal deu seu último suspiro. Mesmo quando ele morreu, seu rosto ainda exibia uma expressão congelada de desamparo e raiva. Capítulo 52, Epílogo. O Império Biju, governado pelo deus da destruição, verdade e justiça, Kurama se expandiu muito em um curto período de tempo, em questão de anos se estendendo muito além das fronteiras do sistema Vega. Centenas de diferentes espécies de pessoas, vivendo em dezenas de planetas diferentes, adoram o deus raposa de 10 caudas que, apesar de seu epíteto como um deus da destruição, é um deus benevolente e justo, um que seus súditos adoram. A sede do Império Biju está localizada no planeta Karna, no sistema Vega, e a capital deste planeta foi nomeada a Grande Cidade Naruto em homenagem ao irmão de Deus Kurama, Deus Naruto. Não se sabe muito sobre esse deus misterioso, exceto que ele é casado com uma deusa de cabelos prateados e que os dois gostam de vagar pelo universo, disfarçados de mercenários. Mas é claro que Deus Kurama tem a maior forma de respeito e amor por ele. A Great Naruto City é uma enorme metrópole com mais de 20.000 milhas quadradas. Ao contrário de como a maioria das grandes cidades em outras civilizações avançadas de todo o universo parecem, a grande cidade Naruto não consiste em inúmeros arranha-céus nem mostra sinais visíveis de poluição e também não há favelas nos arredores. Uma característica peculiar desta cidade é que nenhum dos edifícios pode ter mais de 9 andares acima do solo. A presença de um Deus onisciente e onisciente torna esta cidade uma utopia. Isso não quer dizer que não haja brigas e discussões entre familiares, amantes, colegas de trabalho, etc. No entanto, não há crimes violentos, nem corrupção, nem tráfico de pessoas e nem outros atos hediondos. Qualquer um que cometa crimes tão graves, não importa quão importante, rico ou poderoso eles sejam, eles são instantaneamente executados com apenas um pensamento no Deus Kurama. Essa é a situação não apenas na grande cidade Naruto, mas também em todo o território do Império Biju. Esse tipo de ordem, unidade e prosperidade são extremamente raros no universo em geral, quase inéditos. Esta realidade, juntamente com o fato de que a religião do deus Kurama não tem leis e rituais rigorosos, todos os meses, líderes de novos planetas vêm de bom grado para prestar seus respeitos ao deus raposa de 10 caudas e pedir-lhe para colocar seus planetas natais sob seu governo. As fronteiras do Império Biju estão se expandindo extremamente rápido sem que Deus Kurama ou o poder militar do Império tomem ações específicas. No mês passado, o presidente do planeta Morn do sistema Altair e o planeta Rainha de Ars do sistema Sirius também se tornaram vassalos do Império. Finalmente acabou, uma jovem disse e soltou um suspiro de alívio.
Parecia estranho para ela falar de maneira tão reverente sobre sua própria família, mas ela tinha que fazer isso para manter a aparência de uma garota comum na escola. Nenhum de seus colegas de classe sabia que ela era filha de dois deuses, que ela mesma era uma pequena e jovem deusa, que o todo-poderoso deus Kurama era seu adorável tio. Tio Kurama, terminei meu dever de casa, ela gritou e pulou da cadeira, voando para fora da sala. Ainda voando, a garota irrompeu de um quarto para outro como um pequeno furacão, assustando todos os atendentes pelos quais passava. Mas quando ela estava prestes a entrar nos aposentos pessoais de Kurama, um velho de pele amarela com cabelos alaranjados e vestido com vestes vermelhas cortadas em seu caminho e se curvando respeitosamente. Princesa. Receio que meu senhor esteja meditando agora. Ele geralmente não gosta de ser perturbado em tais momentos. Mas ele prometeu que jogaríamos depois que eu terminasse meu dever de casa, a garota choramingou. Eu até escrevi a redação para a aula de história como ele queria, elogiando quão grande ele e seu império são. Eu não escrevi a verdade sobre como ele é um vagabundo preguiçoso que não faz nada além de dormir o dia inteiro. A velha atendente começou a soar com as palavras da jovem. Se dito por qualquer outra pessoa, provavelmente seria visto como blasfêmia. Essa jovem, no entanto, tinha um status muito especial. Seu pequeno idiota, quem você está chamando de vagabundo preguiçoso? Falando mal de mim pelas minhas costas, hein? O rosnado profundo que veio dos aposentos pessoais de Kurama reverberou por todo o templo. A garotinha abriu um largo sorriso. Tio Kurama, ela gritou de entusiasmo e disparou como uma bala em direção à raposa dourada do tamanho de um cavalo que apareceu por trás das duas grandes portas de seus aposentos. A ex-biju não conseguiu conter um sorriso cheio de dentes ao ver a garota superexcitada se lançando sobre ele. Seu sorriso se alargou de uma orelha a outra quando ela bateu em suas 10 caudas e começou a abraçá-los. Ah, tão fofo! Tão lindo! Tão fofo! Ah, eu amo isso! A garotinha jorrou e balbuciou enquanto esfregava as bochechas em seu pelo dourado. Kurama riu com vontade e usou suas caudas para fazê-la sentar-se adequadamente em suas costas, para montá-lo. Ai! Ei, não as orelhas! Solte! Ele gritou quando ela o agarrou por suas longas orelhas de coelho como se fossem um arreio. Não! Não minta! Eu sei que não te faz mal! Kyuubi tinha uma marca de carrapato em sua têmpora. Droga! Teia, eu sou um deus! O que meu povo diria se vissem você não apenas montando nas minhas costas, mas também puxando minhas orelhas assim? Vovô ali vê você e ele não pensa nada menos de você, não é? A raposa e a garotinha se viraram para olhar o velho atendente ao mesmo tempo. A pele sobre os braços e as costas do velho se arrepiou. Droga, princesa, você está tentando me matar, pensou, à beira de chorar. Ele só conseguiu se forçar a sorrir e balançar a cabeça. Seu rosto sorridente e choroso era terrível de se olhar. Nada jamais reduzirá a majestade de meu senhor. Seu grande equilíbrio não vacila mesmo quando... Reno. Estou envergonhado por sua causa. Você pode se aposentar por um dia, disse Kurama, sentindo-se corar ao ver como o velho foi forçado a mentir entre dentes pela jovem. O atendente não precisou ser informado 2 vezes. Curvando-se profundamente com a mão direita sobre o coração, ele sumiu no instante seguinte. Eu juro que tenho que ter uma conversa com seus pais sobre o dele. Eu não sou sua babá para eles largarem você na minha porta sempre que saem em uma missão. Eu sou um deus. E eu sou um imperador também. Mais de 50 bilhões de almas dependem de mim todos os dias. Não tenho tempo a perder brincando com você. A garotinha riu de suas palavras sarcásticas. Você está sempre dizendo coisas que não quer dizer, tio Kurama, eu conheço você. Papai diz que você é um tsundere. Mas eu ainda te amo muito, ela disse e colocou os 2 braços em volta do pescoço dele, abraçando-o carinhosamente. O pelo do pescoço de Kurama eriçou-se com a jovem que o chamava de tsundere, mas toda a sua irritação desapareceu no momento em que ela disse que o amava e o abraçou. Sem saber, a pequena Teia tinha seu tio amoroso Kurama enrolado em seu dedo mindinho. Oi, quando você volta? Uma voz profunda de repente soou na cabeça de Naruto. O que aconteceu? Ele perguntou de volta em seus pensamentos. Venha pegar seus prog, eu não posso mais lidar com ela. Ela é tão irritante quanto você costumava ser quando criança, exceto menos burra e mais adorável. Eu não posso nem bater nela como eu faria com você. Naruto riu interiormente com as palavras da raposa, não comprando seu ato de vítima nem um pouco. Devemos estar de volta amanhã.
Nós o encontramos, Kurama. Finalmente o encontramos. Por mais de uma década, ele e Diana gastaram uma fortuna em corretores de informações para encontrar um certo homem. 10 anos era muito tempo para procurar incansavelmente por alguém, mas Naruto não era nada além de tenaz. Seus esforços finalmente deram frutos hoje. Bom, Kurama respondeu. A macaquinha me disse para dizer para você não esquecer de trazer gelo quente para ela. Eu não vou. Falo com você mais tarde, mano. Com isso, Naruto encerrou sua conversa telepática e voltou sua atenção para o assunto em questão. Uma mulher alta e atlética com cabelos prateados na cintura e vestida com uma armadura branca e dourada estava ao lado de uma mulher igualmente atlética com cabelos loiros e vestindo o que parecia ser as vestes que as rainhas costumavam usar na Grécia Antiga na Terra. Eles eram ninguém menos que Diana e sua mãe, Hipólita. O rosto de Diana estava frio, mas sereno. Apenas seus olhos azuis falavam do que ela realmente sentia. Mesmo assim, ela segurou seu escudo redondo de ouro e ficou imóvel em seu lugar. Sua mãe, por outro lado, não tinha tanto controle sobre suas emoções quanto ela. O belo rosto de Hipólita estava retorcido por uma expressão sombria cheia de ódio. Na mão direita da rainha amazona estava a espada matadora de deuses de Diana, sua lâmina afiada pingando sangue fresco. Na outra mão, a rainha segurava a cabeça decepada de um velho com longos cabelos encaracolados e uma barba branca e espessa. A vida na cabeça decepada parecia não ter desaparecido completamente ainda, pois os olhos do velho ainda tinham alguns traços de relâmpago sobre eles e sua boca estava aberta enquanto ele tentava formar palavras. No entanto, nenhum som saiu de seus lábios ensanguentados. Hipólita observou sem piscar como a vida lentamente se esvaiu da cabeça do homem, como seus lábios pararam de se mover e como todos os arcos de relâmpago em seus olhos se desvaneceram lentamente. Após quase 10 anos de busca contínua por ele, os corretores de informações finalmente encontraram o ex-rei do Olimpo. E agora, lá estava ele, morto, decapitado, finalmente pagando por seus inúmeros crimes. Se Naruto já não fosse um deus, ele não teria passado a oportunidade de tirar a vida de Zeus com suas próprias mãos. No entanto, como resultado de Kurama infundir sua divindade nele antes da batalha final contra Darkade de uma década atrás, Naruto logo ascendeu à divindade também. Portanto, ele decidiu deixar a morte do deus do trovão para sua sogra. O inferno não tem fúria como uma mulher desprezada e Hipólita desprezada. Embora vários milhares de anos tenham se passado desde que o rei do Olimpo se impôs a ela, Hipólita nunca o esqueceu nem o perdoou. Mãe, já chega, Diana se aproximou de Hipólita e disse enquanto colocava a mão em seu ombro, apertando-o levemente. Ela tirou a cabeça decepada da mão de sua mãe e uma chama prateada explodiu de sua palma, reduzindo-a a cinzas. A rainha acenou para sua filha e então se virou para Naruto e disse: Obrigada por me dar essa oportunidade, Naruto. Ele merecia isso e muito mais. É justo que ele tenha encontrado seu fim em suas mãos. Diana amarrou seu escudo nas costas e então pegou a espada matadora de deuses das mãos de sua mãe. Agitando algumas vezes com força para remover o sangue de sua lâmina, ela a embainhou nas costas também. Venha, mãe, vamos para casa, disse ela. Quanto tempo você vai ficar por aqui desta vez? Teia sente muita falta de sua avó, Naruto disse. Um sorriso apareceu no rosto de Hipólita com a menção de sua neta. E se minha resposta fosse para sempre? Os olhos de Diana se arregalaram com suas palavras e ela rapidamente pegou suas mãos. Mãe, você está falando sério? Hipólita sorriu calorosamente com sua reação. Sou o líder das Amazonas há mais de 5.000 anos. Acho que é hora de outra pessoa assumir essa responsabilidade agora. Isso é ótimo. Mal posso esperar para ver o rosto de Teia quando ela souber que você vai ficar conosco de agora em diante. Naruto disse, não menos entusiasmado que Diana. Quem você deixou no comando? Diana perguntou curiosa sobre a situação das Amazonas na outra dimensão. Artemis. Ela sempre quis liderar as Amazonas. Mas ela me respeitava demais para tentar tomar minha posição pela força. MHM, você está certo. Eu acho que ela será ótima para esse papel. As três começaram a caminhar lentamente em direção à nave enquanto conversavam sobre vários assuntos e seus futuros arranjos, agora que Hipólita não retornaria mais à dimensão das Amazonas. Enquanto Kurama sempre poderia abrir um portal em qualquer lugar para eles, Naruto e Diana descobriram que ainda adoravam viajar de nave espacial de vez em quando iam a um trabalho. Foi principalmente por nostalgia.
Viajar de nave espacial ocupava um lugar especial em seu coração porque eles passaram os primeiros anos de seu relacionamento vivendo assim. Além disso, também era uma chance para eles passarem algum tempo íntimo como casal, não preocupados com a superaudição de sua filha percebendo suas atividades. Papai! Athena gritou de alegria e voou direto para os braços abertos de seu pai, quase tirando o fôlego com o abraço. Ela sempre será a filhinha do papai, não é? Hipólita disse e riu baixinho de lado. Diana fingiu estar aborrecida. Isso é porque ele sempre a deixa fazer o que ela quer. Ela o tem à sua disposição. Se não fosse por mim para manter os dois na linha. Foi como ela disse. Naruto dificilmente poderia recusar qualquer coisa que seu anjinho pedisse. Portanto, o papel da figura autoritária caiu sobre os ombros de Diana. Mas ela não culpou o marido nem um pouco. Ela entendeu de onde ele estava vindo. Como um órfão e um pária cujo sonho sempre foi ter uma família e como alguém que sofreu o tormento de uma ilusão de 10 anos pela misericórdia negra, Naruto valorizava sua filha como a luz de seus olhos. Você tem sido bom? Você ouviu seu tio? Você fez sua lição de casa? Ele perguntou enquanto carinhosamente acariciava seu rosto e acariciava suas bochechas. A jovem se inclinou em suas carícias como uma gatinha mimada, encantada com sua atenção. Ela estava longe de seus pais por apenas 3 dias, mas, como qualquer outra criança de sua idade, ela sentia muita falta de seus pais, apesar de pouco tempo ter passado. O próprio Naruto estava internamente arrulhando quão adorável ela era. Não passava um dia sem se maravilhar com o fato de ele ter uma filha. Minha filha. Minha querida Athena. Minha linda Teia. Cabelos pretos compridos e lisos que chegavam à cintura, um par de olhos azuis grandes e inocentes, dentes brancos perolados e 3 pares de marcas de nascença em suas bochechas delicadas. Ela era como uma cópia em miniatura de sua mãe, exceto com 3 lindos pares de bigodes. Ela havia herdado a inteligência de sua mãe também, mas a personalidade era a de seu pai. Sempre cheio de energia, sempre irritando alguém até que eles lhe dessem toda a atenção, e sempre com vontade de pregar uma peça se a oportunidade aparecesse. O mundo dos sonhos de Thea of Black Mercy não chegou nem perto de como sua filha real acabou sendo. Aos olhos dele, ela era perfeita. Naruto ficou um passo atrás de todos enquanto os observava entrar na casa. A pequena Athena estava agora nos braços de sua avó, que estava olhando para ela de uma maneira que faria as amazonas esfregarem os olhos se pudessem ver a maneira como sua rainha normalmente severa e sem tolices estava agindo então. Enquanto isso, Diana estava conversando com Kurama sobre se Teia tinha sido obediente enquanto eles estavam fora. Parecia tão doméstico, tão pacífico. Quase difícil de acreditar que algo tão bom era real. Diana, Teia, Kurama, sogra. Esta é minha família. Um sorriso suave e satisfeito apareceu em seu rosto. Se alguém perguntasse a Naruto naquele momento quem era o homem mais feliz do mundo, ele responderia instantaneamente: eu. O fim.